arquivos. home. Diz Poppy, de 7 anos, adoro estar em casa porque posso descansar quando quero, mas tenho saudades da professora e dos amigos. Diz Keija, na primeira semana de confinamento de mãe fui promovida a professora principal. Há tempo para tudo, estudar, brincar, fazer exercício e as pausas para a paparoca. Para os pais, gerir o tempo é difícil. Diz Carlene Bender, mulher de negócios. Se ele for dormir às 5 da manhã, eu posso trabalhar das 5 ao meio-dia, até o meu filho mais velho acordar. Vamos revezando. Eu e os meus filhos estamos agora a abrandar o ritmo. Também os professores têm preocupações em relação à aprendizagem em casa. Bryony Gardner, professora primária, diz: a vida em casa pode ser dura para as crianças, particularmente nesta altura em que os pais podem estar a trabalhar e não ter todo o tempo que gostariam de ter para educar os filhos. Por isso, garantir que estas crianças recebem a educação e o apoio que precisam é uma grande prioridade. A opinião sobre o fecho das escolas aqui no Reino Unido está dividida. Os investigadores do Imperial College de Londres dizem que as escolas devem permanecer fechadas a todos, menos aos filhos dos trabalhadores fundamentais, para que o distanciamento social possa ser mantido. Mas os investigadores do University College de Londres dizem que manter as escolas fechadas evita apenas cerca de 2 a 4% das mortes. Que pensam os sindicatos? Diz este representante de um dos sindicatos de docentes: o que temos vindo a pedir ao Governo é que garanta o fornecimento de equipamento de proteção pessoal, também para professores. Igualmente coisas básicas como o acesso à água quente e sabão ou fazer com que as regras do distanciamento social sejam aplicadas. As aulas em casa continuam até que seja tomada uma decisão sobre quando é seguro voltar à escola. O Hotel Metropole, a funcionar desde 1890 no centro de Bruxelas, é um ícone turístico na capital belga. A unidade 5 estrelas resistiu aos avanços das grandes cadeias económicas e mantinha-se nas mãos da família fundadora, mas vai fechar as portas e despedir 129 pessoas. Depois de alguns meses de impacto negativo por causa de obras na rua para criar um parque de estacionamento público, a pandemia foi fatal. Atualmente é preciso um plano de resgate para o setor turístico e hoteleiro em todos os níveis de poder, do europeu ao nacional e ao regional. A medida mais urgente a ser tomada é dar liquidez imediata. Os empréstimos e o adiamento de pagamentos não são a solução, porque este setor não terá atividade durante muito tempo. O impacto começou a sentir-se bem antes do confinamento e durará muito para lá do seu término. O turismo tem associados muitos ramos de atividade para 10% da riqueza criada na União Europeia, emprega 27 milhões de pessoas de forma direta e indireta e é composto por quase 3 milhões de empresas, na maioria das quais de pequena e média dimensão. Uma porta-voz da Comissão Europeia realça que a nível mundial a perda de receita deverá ser entre 275 mil milhões de euros e 400 mil milhões de euros. No caso da Europa, restaurantes e hotéis deverão ter quebras de 50% das receitas. As empresas mais afetadas são as companhias aéreas e as operadoras de cruzeiros, com perdas de 90% e 70%, respectivamente, mas também serão afetadas as agências de excursões e de viagens. A Organização Mundial do Turismo estima uma quebra de 20 a 30% na atividade em 2020. A Comissão Europeia está a preparar um plano de recuperação económica de médio prazo que incluirá um novo fundo de investimento e o turismo será um dos setores a privilegiar. Mas a incerteza sobre uma eventual segunda vaga pandémica dificulta o desenho das estratégias. O melhor cenário será aquele em que os governos relaxam as regras de distanciamento social, mantendo garantias de isolamento para as pessoas de maior risco, mas promovendo um grau de normalidade idêntico ao que existia anteriormente. Não pode ser uma forma modificada de normalidade. Já o pior cenário é aquele onde se mantém a situação atual, com parcial relaxamento das medidas, seguido de novo confinamento se registar um novo pico de Covid-19. Uma cimeira especialmente dedicada ao turismo deverá ocorrer no final do ano, mas para os países com grande dependência deste setor, sobretudo no sul europeu, no qual se inclui Portugal, e cujas estimativas são de 40% de quebra de receita, poderão ser necessárias mais medidas no curto prazo.
Novas regras bancárias para ampliar a capacidade de crédito bancário. Bruxelas ofereceu um alívio financeiro temporário à banca numa ação em que os dirigentes esperam reforçar a capacidade de crédito em 400 mil milhões de euros este ano. A flexibilização das regras em vigor depois da crise de 2008 é justificada com o impacto destrutivo da Covid-19. Durante a última crise tivemos que sustentar os bancos. Desta vez estamos a ajudar os bancos a apoiar famílias e empresas. Os bancos precisam manter abertas as torneiras da liquidez. Esse é o objetivo do pacote que adotamos para facilitar os empréstimos bancários para apoiar a economia real. As mudanças incluem soluções excepcionais temporárias para as exigências de fundos próprios e outras normas internacionais de contabilidade relativas ao capital bancário. Outra solução para a injeção de liquidez seria a suspensão da distribuição de dividendos e outras remunerações, uma recomendação da Comissão Europeia não transformada em lei. A tradicional manifestação foi substituída por um protesto digital. Mas nem por isso os opositores de Vladimir Putin deixaram de levar as palavras de ordem para a rua. Dizem não às alterações à Constituição, que permitem ao presidente governar mais 2 mandatos, e acusam o governo de usar a quarentena do coronavírus para impor restrições ilegais. Para mim, é a reunião dos cidadãos que são mantidos sob prisão domiciliária. Agora estamos todos em prisão domiciliária, porque não tem nada a ver com quarentena ou com auto-isolamento, embora tivéssemos concordado em ficar em casa durante o surto de coronavírus. Putin anunciou esta terça-feira que o pico da pandemia na Rússia ainda está por atingir e que o país vai permanecer em quarentena até 11 de maio. De acordo com os dados oficiais, a Rússia registra quase 100 mil casos de infecção de coronavírus, aproximando-se das 1000 mortes associadas à Covid-19. A chama está no Japão, mas os Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam originalmente ser organizados este ano e que foram adiados para 2021 por causa da epidemia, podem não se realizar. O alerta vem da Associação de Médicos do Japão. O presidente da instituição diz que vê com receio a organização do evento, que atrai milhões de visitantes, se a atual situação se mantiver. Disse Yoshitake Yokokura: na minha opinião, será difícil organizar estes Jogos Olímpicos, a menos que se desenvolvam vacinas eficazes. Não estou a dizer que não devem ser organizados, mas a minha divisão é que vai ser difícil. O Comitê Olímpico Internacional já fez saber que se os Jogos não forem organizados em 2021, o Japão perde a vez e não haverá Jogos Olímpicos de Verão até aos de 2024, em Paris. Já nasceu o 6º filho do primeiro-ministro britânico. Boris Johnson e a noiva Carrie Symonds anunciaram o nascimento de um rapaz saudável num hospital de Londres na manhã desta quarta-feira. Johnson regressou ao trabalho segunda-feira, depois do internamento que incluiu uma passagem pelos cuidados intensivos. Carrie Symonds também teve Covid-19, mas com sintomas ligeiros. Com o país a registrar centenas de mortes diárias por causa da pandemia, tudo indica que o primeiro-ministro britânico não vai gozar a licença de paternidade. No entanto, esta quarta-feira foi substituído no debate semanal na Câmara dos Comuns pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros.